Essa matéria você não pode perder. Assista até o final. Eu estou aqui na fábrica da Starplat, que é o fabricante dos capacetes PF, os capacetes Fly e os capacetes Pius. Todo e qualquer motorista, motociclista, qualquer pessoa que ande de carro, de caixa, de moto, ou seja, que utilize capacete, inclusive para bicicleta, precisa assistir essa matéria até o final, porque agora você vai tirar todas as dúvidas, vai entender o que é um capacete e saber escolher o seu capacete. Assista até o final. Olá pessoal, meu nome é Angel, sou gerente de produção e desenvolvimento aqui da Starplat Capacetes, fabricante das marcas Pius, BF e Fly, e vou apresentar para vocês hoje todo o nosso processo de fabricação e certificação dos capacetes, dos melhores capacetes produzidos aqui no Brasil. Venha comigo! Continuando a nossa jornada, né, para essa visita, nós começaremos aqui pelo laboratório. O Olavo é responsável aqui pelo processo da qualidade da Starplat, e aqui a gente vai ter agora uma apresentação para vocês de todos os ensaios que é exigido pela norma NBR 7471, né, que regulamenta toda essa questão da fabricação dos capacetes aqui no Brasil. Esse laboratório está preparado para fazer todos os ensaios da NBR, quanto de outras normas, como a gente acabou de ver lá na apresentação nossa. A gente pode fazer os ensaios da europeia, a gente pode fazer DOT, SNEL, e também a questão do IRAM, né, que a gente fabrica alguns capacetes para a Argentina, a gente também atende outras normas. Então, o trabalho aqui é exatamente fazer os ensaios e nós acompanharmos os resultados desses ensaios. Vamos lá então, pessoal. Bom, fica aberto aqui para perguntas, tá? Podem interromper a apresentação, a gente está aqui à disposição, a gente espera conseguir responder todos os questionamentos. O primeiro ensaio que a norma brasileira de capacetes, ela determina como necessário para que um produto seja realmente eficiente e cumpra o seu papel, a sua função no caso de um acidente, é esse aqui, ó. Esse equipamento, a gente vai medir a capacidade do capacete de absorver energia de impacto. Tá? Como que ele funciona? Eu vou explicar de uma forma bem resumida aqui para vocês. Ó. O Carlinhos vai ajudar a gente aqui na explicação, mas aqui, esse equipamento, ó, eu tenho uma cabeça de ensaio, que ela está aqui dentro desse capacete, ó, ela tem tamanhos, né, de acordo com o tamanho da cabeça aí do motociclista, que vai de 52 até 62, são os tamanhos de cabeça. Tá? Hoje a gente tem alguns capacetes com cabeça tamanho 64 também, tá? Mas o ensaio, ele é executado com a cabeça 62. Isso é o que a norma diz, tá bom? E tem que ser feito assim. Dentro dessa cabeça de ensaio, através desse cabo aqui, ó, tem um sensor aqui dentro, que é um acelerômetro. Esse acelerômetro, no momento de uma batida, ele consegue captar o quanto foi de desaceleração da gravidade. A norma brasileira fala que no momento da batida, o quanto pode chegar de energia desse impacto na cabeça de ensaio? No máximo 300 G, que seria 300 vezes a desaceleração da gravidade. A gente fala assim, pô, mas 300 é muita coisa, né? O piloto de avião desmaia com 1, 2. Verdade, mas ele fica exposto a muito tempo. Aqui é milissegundos. Né? Então, até 300 G, toda essa parte da cabeça, que é a principal, onde está o nosso cérebro, até 300 G ela não provavelmente vai sofrer nenhuma sequela, no caso de um acidente, tá bom? Então, como que funciona? O capacete, ele é marcado em 3 pontos. São 3 posições fundamentais na nossa cabeça, são as principais. Frontal, eu tenho 2 pontos aqui nessa região, eu tenho mais 2 pontos na parte aqui de cima e mais 2 na lateral.
Por que 2 de cada? Porque o ensaio ele é executado em 2 bases diferentes. Aqui, ó, eu tenho uma base plana, é onde eu vou bater uma vez em cada ponto, tá? Depois eu troco essa base para uma hemisférica, onde eu bato novamente próximo das primeiras batidas, tá? A primeira batida, que é base plana, o capacete vai subir a 2,5 metros de altura e descer em queda livre. E aí, no momento da batida, aquele sensor pega o quanto de energia chegou na cabeça e a gente vai conseguir visualizar isso no computador, tá bom? Esses pontos são marcados através de um laser, tá? A gente tem uma mesa de traçagem que a gente fala, para sempre marcar no mesmo lugar, para não ter variação, porque eu preciso comparar um resultado com o outro, né? Então tem que bater sempre no mesmo ponto. O capacete ele é condicionado a menos 20 graus, um capacete, né? Condicionado a menos 20 graus. Depois eu tenho um outro corpo de prova, outro capacete a mais 50, e eu tenho um terceiro que eu coloco ele num spray, como se fosse um chuveirinho lá. O que isso simula? Simula frio extremo, calor extremo, 50 graus já não é mais tão extremo, está virando meio que comum, né? E o spray é chuva. Então são o que? Os intempéries, é o que o motociclista enfrenta no dia a dia. Frio demais, aqui não chega a menos 20, mas pode chegar, né? Calor demais e chuva. Então, e outra, nessas condições, os materiais do capacete eles são levados ao extremo. Ele fica muito mais crítico, né? E é onde a gente mede realmente a capacidade de absorção do impacto desse conjunto. Ok? Então o Carlinhos vai executar um ensaio aqui pra gente, um capacete que foi preparado aqui, né, para apresentação. A gente vai bater em temperatura ambiente, tá? Mas o ensaio mesmo ele é feito nesses condicionamentos. Aqui ele vai bater lateral na base plana. Então preparou lá o ponto certinho, ó. Dois metros e meio de altura, queda livre. No momento dessa batida, o software captou o quanto de energia chegou na cabeça de ensaio. E a gente consegue visualizar aqui no gráfico, ó. Vocês podem ficar à vontade aqui para ver. Aqui, ó, é o quanto chegou de energia, ó, 190,0 G, ou seja, 190 vezes a desaceleração, ok? Ó, vamos bater mais uma vez. Quem quiser pegar um ângulo diferente aqui, ó. Vai chamar os voluntários ou não? Os voluntários, né? A gente deixa para a terceira batida. Quem quiser se candidatar. O último se machucou pouquinho, tá? Qual é a marca desse, o modelo desse? Esse é o Spike da Pius. É um capacete muito seguro, ele tem um gap muito grande de resultado. Isso é para todo tipo de capacete, não só integrado. O Adex também faz o mesmo. Todos os modelos, tipos de capacetes são submetidos ao mesmo ensaio. E todos os capacetes de todos os materiais. É fibra, ABS, qualquer outro tipo, tricomposto, o que for. Mesmo ensaio para todos. E o máximo de tolerância é 300. 300 para todos também. Aí vai ter o terceiro ainda. Terceiro nessa base, depois tem mais 3 na outra base. São 6 batidas no total. Ó, esse daqui chegou a 207,3. Ou seja, Por que a mudança? Por que agora mais? O ponto, Porque já teve ponto, né? E o ponto de batida diferente, né? Não necessariamente vai dar os 6 valores iguais. Ele vai variar. Tem que dar abaixo de 300 todos eles. Obrigado. Obrigado. Aí o que vai diferenciar? Vai diferenciar o quê? A geometria do casco, do próprio isopor, a densidade do isopor e outros fatores aí que são, na verdade, é um conjunto, né? Que faz esse resultado ser bom assim. Mas da primeira para a segunda batida, para a terceira, para a quarta, ele não vai piorando a absorção? Não. Se a gente pegar aqui e trocar a base, o Carlinhos vai fazer isso agora, vai dar muito mais baixo. Aí vocês vão entender por que também.
Essa base é uma base hemisférica, então ela é mais pontiaguda, certo? É diferente de você bater numa base plana, né? Aqui ela já tem uma certa resistência, uma resistência maior do que a base plana. A altura que ele vai subir para essa base é 1,90 m. Então ele vai descer com uma velocidade um pouco menor também, porque a base é mais crítica. Então agora é mais pontiagudo, né? Onde ele vai bater. Sem ponte. Agora sim, quem se candidata a colocar a cabeça lá? Então vamos lá, pergunta que foi feita há pouco, né? O capacete caiu da minha mão, caiu de cima da mesa, do banco da moto, precisa trocar o capacete? Não, o máximo que pode acontecer, você tem que trocar uma entrada de ar, dependendo do jeito que ele cai, pode quebrar, né? E tudo mais. Mas no caso de um acidente, mesmo que o dano, você caiu de moto, tá? Não importa o tamanho do tombo. Caiu, bateu o capacete, troca. Por quê? Essa velocidade que nós vimos aí, a primeira batida, subir 2,5 metros, desce a 7 metros por segundo. Fazendo uma continha rápida, vai dar entre 25 e 27 km por hora. A gente fala assim, pô, é pouco, né? 27 km, para falar se o capacete é bom ou ruim, só que a parada ela é brusca, né? Na maioria dos acidentes, como que acontece? O motociclista, ele bate ou ele rala, rola, escorrega. Tem o caso também que ele bate, mas aí é uma conversa um pouco mais complicada, porque são velocidades altas, né? Mas como padrão, 27 km a gente consegue medir. E o que acontece com o capacete num acidente? Na parte externa pode ser que não aconteça nada, mas olha só na parte interna. O capacete é formado nesses nossos modelos, né? Pelo casco externo em ABS e a calota interna em EPS. Olha só que interessante aqui, ó, a diferença de espessura nesse ponto aqui, ó, e nesse, ó. Não sei se dá para... Vou passar devagar aqui para todos verem. Aqui e na frente, ó. Vocês conseguem perceber um afundamento da parte branca, que é o isopor? Aqui e aqui é onde foi a batida. Se vocês pegarem a parte externa, ele nem riscou praticamente, ó. Aqui é o ponto, tá? Marcado, onde bateu, ó. E aqui na frente, ó, vou mostrar aqui também, outro ponto. Então, ó, ponto externo, olha o interno como ficou. O quanto o isopor, ele afundou. O que a gente fala? A gente fala o seguinte, o ABS, ele é um plástico flexível, né? Então, na batida aqui, na maioria das vezes, ele afunda e volta. O EPS não, a gente fala que ele grava o acidente, ele grava a cena, né? Então na batida ele afundou, ele para, ele não volta. E aí o que acontece? Você perde espessura, você perde capacidade de absorção de energia de impacto, ok? Daí a necessidade, no caso de acidente, troque o capacete, mesmo que o dano externo não seja exagerado ou visível. Na parte interna, para você enxergar, você tem que desmontar o capacete, remover isopor. E assim, no nosso dia a dia, a gente não tem recurso para isso. Ele lá está bem marcado. Vai estar igual esse aqui. Esse aqui ele passou para aquele ensaio e depois a gente cortou ele. Pode rachar sim. Quando racha, significa que ele dissipou a energia de impacto. Então a energia que deveria ser aplicada em um único ponto, ela acabou sendo espalhada. Isso é bom para a cabeça, né? Porque ela não fica concentrada num ponto só. Então o capacete também cumpriu a sua função. Ok? Está preso ali, ó, o capacete. Dentro nós temos uma cabeça que só está presa pela cinta do capacete. Tá? Se você soltar a cinta, a cabeça desce, o capacete vai ficar preso no gancho lá de cima. Ali no sistema nós temos um peso de 10 kg, ó, lá embaixo, que já está fazendo uma tensão, está puxando essa cabeça para baixo. E ele vai soltar mais 10 kg. O que nós vamos fazer? Nós vamos medir como que comporta esse sistema de retenção. A cinta ela não pode abrir, o fecho não pode quebrar, os rebites também não podem quebrar, mas eu vou medir o quê? Eu vou medir o quanto que a cinta, o cadarço estica. Porque se ele esticar muito, segundo a norma, mais de 35 milímetros, quando o segundo peso bater lá embaixo, o capacete ele vai folgar na cabeça. Isso não pode acontecer.
Tá? Então a gente tem um sistema nesse equipamento que consegue fazer essa medição. Tá certo? Então, Carlinhos, esse aqui é a temperatura ambiente, tá? Olha. O que nós fizemos? Nossa, o capacete é ruim. Não, nós deixamos um rebite solto desse lado aqui para mostrar para vocês o que não pode acontecer no ensaio. Certo, pessoal? Olha só que interessante, ó. A cinta aqui, ela soltou do rebite, ó. Então você imagina se um capacete ruim está na cabeça do motociclista no momento de um acidente. Vai acontecer isso aqui. A cabeça ela vai soltar e aí provavelmente vai ter algum dano para o motociclista, tá? A norma fala que isso não pode acontecer em hipótese alguma, ok? Entre os ensaios de recebimento de matéria-prima, que são os itens de segurança do capacete, ensaios de rotina que são exigidos pela norma, e mais desenvolvimento, a gente destrói entre 2.000 a 2.500 capacetes por ano aqui nesse laboratório. Todos os dias a gente está destruindo o capacete. Você pode explicar de uma forma resumida como funciona a homologação do Inmetro? Posso, vou tentar de uma forma resumida, porque é um processo longo, tá? Não, eu sei. Então vamos lá. Existem vários modelos de certificação. O nosso, Star Plastic, é o modelo 5. Eu preciso ter ISO 9000, manter ela ativa para que eu possa certificar produto, tá? Então, quando eu vou certificar um produto novo, eu desenvolvo ele no laboratório, através de todos esses ensaios, deixo ele em condição que, olha, ele vai realmente performar no caso de uma necessidade. Depois disso, eu abro um processo de certificação. Esse processo de certificação é feito em 2 etapas. Eu mando uma quantidade de capacetes definidas por uma portaria do Inmetro para um laboratório acreditado pelo Inmetro. Não posso fazer aqui. Eu posso no desenvolvimento, mas o Inmetro não considera o meu ensaio como válido para certificação, tá? Porque eu sou fabricante. Mas eu mando para um laboratório acreditado pelo Inmetro, que ele tem a mesma estrutura que a gente e ele realiza essa bateria de ensaios. Aprovou a primeira fase, eu vou para a segunda. A segunda eu tenho que produzir 600 capacetes, menor e maior tamanho, que são os críticos. Aí vem sempre um auditor do OCP, que é um órgão certificador de produto, tá? Ele que triangula toda a informação com o Inmetro. Ele vem aqui na fábrica e faz a coleta dos capacetes. Ele escolhe o capacete desse lote e a gente embala ele, lacra e manda para o laboratório. O laboratório executa novamente os ensaios. Se aprovado, ele emite os relatórios e junto com o OCP eu peço um certificado de conformidade. Ele emite para mim, eu abro o processo com o Inmetro. O Inmetro avalia toda a documentação, se tiver tudo ok, ele defere um número de registro, que é único para o produto. Cada modelo de capacete tem um número de registro específico, tá? E a partir daí, a cada 6 ou 12 meses, eu preciso fazer o processo de manutenção, que é mandar uma quantidade de capacetes para o laboratório e realizar toda a bateria para ver se ele está mantendo a performance inicial. Mas não a mesma quantidade, uma quantidade menor já? São quantidades diferentes dependendo da situação. Tá? Ele vai de 25 até, ou melhor, de 13 até 40 capacetes, dependendo do momento, da situação, da etapa do processo. A quantidade que você vai produzir? Não. Não. É sempre a amostragem, e aí o que vai valer é o seguinte: eu produzo 1.000 ou 10.000 capacetes por ano, isso não faz muita diferença em termos de certificação. Na verdade é o controle interno nosso que vai fazer a diferença, que é o recebimento das matérias-primas, os ensaios que a gente faz para garantir esses 1.000 ou 10.000 ou 100.000, dependendo do modelo. Na auditoria da ISO vai certificar isso. Isso, exatamente. Por isso que é um problema para importador pequeno, né? O cara traz... A ideia é trazer pouca quantidade. Quando você traz pouca quantidade, é uma certificação por lote, né? É diferente. É diferente. Cada quantidade de capacetes, por exemplo, de 1 a 500, eu tenho um tamanho de amostra. De 500 até 1.200, eu tenho um outro tamanho. De 1.200 para cima, eu tenho uma outra quantidade que eu tenho que mostrar quando chega aqui no Brasil. Como ficou a homologação para uma pessoa particular que traga o capacete de fora, que tem o selo do SNEL, mas não tem o Inmetro? Como é que está essa atualização da lei? Por lote. Ele tem que certificar na norma brasileira. Sim, mas como é que uma pessoa que traz um capacete de fora faz? Você fala do consumidor? Isso. Não tem como. Não existe como. Não. Continua proibido. Não, porque se ele trouxe um só, não tem como ele fazer ensaio, né? Na verdade, ele vai ter que adquirir um produto certificado com a norma brasileira. Tem um sisteminha que a gente mede aqui o ponto zero, depois a gente solta o peso e faz uma medição e vê quantos graus que ele girou, tá bom?
A gente vai só soltar aqui para mostrar como que é feito, mas sem fazer a medição, porque aí vai entrar em detalhezinhos de esquadro e tudo mais, fica um pouco mais complicado, tá? Carlinhos? Olha só. Então nós tínhamos lá a primeira medição que era 0, agora o Carlinhos vem com um sisteminha aqui do lado, ele mede novamente e vê o quanto esse capacete girou. Tá? Os nossos eles ficam entre 20 e 21 graus, uma margem muito grande. 30 é? O máximo é 30. Tá? Legal. Isso para qualquer modelo. Qualquer modelo, aberto, fechado, modular, é o mesmo ensaio para todos, tá? Bom, aqui nós temos um outro ensaio que é o ensaio de viseira, tá? Então o que acontece aqui? Eu vou colocar o capacete nessa posição, né, vestido aqui numa cabeça de ensaio. Esse peso amarelo ele tem 3 quilos, ele vai subir aqui a uma altura definida pela norma, cair em queda livre sobre esse pulsão que eu vou pôr na viseira aqui, ó. Uau! Esse pulsão ele tem as medidas, ângulo, tudo definido pela norma, tá? Pela NBR 7471. Aí nós vamos colocar ele aqui, ó. Aí eu pedi pro Carlinhos preparar aqui para mim. Venha, Carlinhos, venha. Bem, vamos tirar a película, né? Detalhe, esse ensaio, a viseira tem que ficar de 4 a 12 horas no freezer, a menos 20 graus, porque você deixa o policarbonato na condição mais crítica possível. Então, ó, preparou, vai soltar o peso sobre a viseira. Ai. O que a norma fala? A viseira pode quebrar? Pode. Pode rachar? Pode também. Ela não pode formar ponta cortante. Ponta cortante é ponta com ângulo inferior a 60 graus. Tá bom? Então uma viseira, quando é submetida ao impacto, se ela rachar, trincar, não significa que ela é ruim. Tá? A nossa normalmente acontece isso, ó. Fica a marca do pulsão apenas. Ela tem uma estrutura muito reforçada. Paulada, hein? Paulada. É produzido no Brasil, a lente? Nós temos produção interna e também importação. Isso. Mas já existe brasileiro, então? Já, opa. Nós temos em todos os modelos nossos, a gente tem molde aqui nessa fábrica para produzir. E o plástico o que é mais? Policarbonato. Leite de óculos. Sim. Tenho esse daqui que ele vai medir refração, entre outras coisas. Ele tem o espectrofotômetro e outros equipamentos, que é um conjunto que esse ensaio ele foi incluído na norma em 2015. Em 2020 foi publicada a portaria, mas teve algumas falhas. Tá? Tanto no método quanto em laboratórios acreditados. Isso já foi resolvido. A partir de abril desse ano, todos os ensaios, todos os capacetes fabricados e importados precisam também passar por esse ensaio. O nosso hoje, ele está lá no INT no Rio de Janeiro. Tá? Esse aqui é o espelho que a gente tem lá, que a gente está em fase final de construção dele aqui, para ter um lá no laboratório e outro aqui com a gente. Beleza? Legal? É um prazer receber vocês aqui, gente.